Antes de passar a palavra para o professor Jairo, gostaria de apresentá-lo ao nosso público. O professor Jairo é mestre em educação, especialista em políticas de saúde, meio ambiente e segurança do trabalhador, e é professor da Faculdade Facto. Passo a palavra ao senhor para que formule sua questão aos nossos painelistas. Muito obrigado, Maria. Eu estou dizendo que isso é um privilégio, né? Depois dessas exposições todas que a gente teve aí, né? Eu ter essa oportunidade de fazer essa pergunta. É claro que teria várias perguntas, né? Mas eu selecionei uma aqui e vou pedir desculpa ao meu amigo Montserrat, mas vou fazer a pergunta, então, para o Dr. Carlos, que eu me senti um pouco mais, digamos assim, sensibilizado em relação ao assunto que ele trouxe, principalmente com relação... Vou começar por um pensamento do Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, né, que ele fala, é preciso ter um caos dentro de si, né, para dar à luz a uma estrela cintilante. Então, eu acho que esse é o momento que tem tudo a ver, né, com esse caso aí, né, do grande Nietzsche, né? E quando ele falou, o Dr. Félix, né, o professor Félix, Carlos Félix, lá de Santa Maria, sobre as questões relacionadas, por exemplo, à Smart City, eu gostei muito desse termo, né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento tecnológico, principalmente. E aí me suscitou, por exemplo, algumas coisas que ultimamente foram discutidas, principalmente aqui na capital, né, em Porto Alegre, porque nós temos um problema sério também de mobilidade aqui, né? Isso deve ser certamente de estudos e conhecimento do Dr. Carlos Félix. E também outra coisa, também dentro da mesma pergunta que eu queria que ele me respondesse, e isso trazer aí para a nossa comunidade que está nos assistindo, a questão, por exemplo, de que há, nesse momento, com a Covid-19, com essa pandemia, digamos assim, um sentimento de que há possibilidade, de repente, dessas grandes capitais, dessas grandes urbes, né, um pouco se esvaziarem no sentido das pessoas buscarem, até por conta do distanciamento social, né, as cidades de menor porte. E até porque hoje nós temos esse home office, a possibilidade de você trabalhar à distância, como nós estamos fazendo agora, por exemplo, a Maria lá em Fortaleza, né? Então, são coisas desse tipo, o Dr. Carlos Félix ali em Santa Maria, então nós temos essa possibilidade, e eu queria fazer essa pergunta, será que o senhor sente que isso pode realmente acontecer? E uma outra pergunta que eu vou embutir junto aí, né, com relação à nossa capital, né, o próprio prefeito tem proposto, por exemplo, a cobrança de pedágios para quem entrar na cidade, por exemplo, que venha de outro município e tudo mais. O que o senhor acha dessas duas posições, ou seja, desse esvaziamento das capitais, das cidades de maior porte, e, de repente, dessa nova forma de se ver, digamos assim, uma cobrança e uma redução automaticamente para aquele tipo de cidade onde a gente tenha, digamos, maior mobilidade, com, digamos, maior presença nos núcleos centrais ali, né, de pessoas a pé, usando bicicleta, patinete e outras coisas mais. Obrigado. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa webinar com vocês, professor Jairo, com a Facto, e a oportunidade que me dá também, professor, de poder estender um pouco mais do que eu vinha falando. Quando eu falei nas cidades lá, que houve aquele êxodo rural, e o Brasil passou por isso, e o Brasil, entre 1940 e 1960, se urbanizou por completo, mudou de 60% rural para 60% urbano, e talvez tenha sido nos últimos 50 anos um dos países que mais se urbanizaram no mundo, gerando todas as consequências, porque vai para dentro da cidade, a cidade não tem a infraestrutura necessária de suporte. Quando a gente fala em sustentabilidade, está falando também em suporte de infraestrutura. Bom, mas entrando na sua questão específica, eu vejo, já há algum tempo tem se discutido isso, de que as grandes cidades, foi o que eu falei, as metrópoles estavam se tornando caras, insustentáveis. Imagina, professor Jair, no Rio de Janeiro, para ti morar numa zona habitável, ou seja, confortável do ponto de vista, ou mesmo em Fortaleza, né, Maria? E ter que ir trabalhar e rodar 1 hora. Aqui em Santa Maria nós tivemos um problema durante muito tempo, em que para ir para a universidade levava-se, em média, nas horas de pico, 1 hora.
10 quilômetros. Então, é uma coisa que não pode perdurar para sempre. Ou as pessoas, por uma questão de reurbanização espacial, vão morar perto de onde trabalham, vão trabalhar perto de casa. Ninguém mais fica, porque é insustentável do ponto de vista humano e do ponto de vista econômico também, toda essa mudança. Bom, eu falei de que as cidades se estruturavam com esse problema. Então, as cidades se estruturavam com esse problema por quê? Porque a distribuição dos chamados polos geradores, dos grandes atratores de movimento, se davam cada vez mais longe. Os planos diretores de desenvolvimento até favoreciam isso, segmentavam a cidade. Ultimamente, os planos já não segmentam mais a cidade, os planos são multinucleados. Nós temos uma cidade cada vez mais necessariamente polifuncional, porque senão não vai dar certo. A gente criava o centro da cidade, ficava para lá uma área industrial, para cá uma área comercial, ou seja, criava a necessidade de transportes. Hoje, a nossa saída é a não necessidade de transportes. É nós podermos ter a atenção à micromobilidade, nós podermos mais imediatamente, ou seja, tanto mais próximo quanto possível, nós realizarmos nossas atividades, nós consumirmos as questões mais próximas e nós alimentarmos tanto a economia local, quanto a questão de nós não precisarmos de mais tempo. Veja só o caso da Lígia. A Lígia diz que leva 40 minutos para sair da sua casa para ir até o centro, mas ela não precisa ir sempre ao centro. Ou seja, vai haver uma redução de todos esses movimentos pendulares? Eu acho que sim. Agora, quanto à sua questão ainda do êxodo urbano, eu quero crer que nós tenhamos algum... Diferente do êxodo rural, nós vamos ter um movimento inverso, nós vamos ter o êxodo urbano. Só que o êxodo urbano, que pode parecer bom num primeiro momento, nós temos que cuidar sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o retorno para a cidade menor. Um retorno para a cidade menor, até tudo bem, dentro de um conceito de sustentabilidade da cidade menor. Agora, se nós formos ampliar a mancha urbana da cidade maior, nós vamos ter um problema de custos desse espalhamento. Além disso, outras coisas, que são talvez até mais graves, são as graves consequências ambientais decorrentes disso. Porque nós vamos ter algumas colisões com reservas florestais, nós vamos ter problemas com fronteiras agrícolas que abastecem a cidade, nós vamos ter problema com reservatórios de água e sistemas hídricos. Então, essa expansão urbana para o êxodo urbano vai ser meio complicado. Professor, a gente tem o tempo. O senhor pode finalizar a sua... Pois não. Não a sua participação, porque nós vamos continuar, porque tem outros formuladores de perguntas. Mas... Eu quero responder numa frase para o professor Jair, a questão. Nós temos que nos inspirar em modelos que estão dando certo. Se as grandes cidades estão colocando pedágio urbano, quem sabe se tenta isso, mas a tentativa disso é numa forma de subsidiar os transportes coletivos. Só nesse sentido. Porque nós já tivemos outras taxas para subsídio de transportes e não foram usadas para transportes. São usadas por orçamento único, e aí não vale a pena. Professor Jair. Ok, agradeço a resposta. Obrigada, professor. Professor Jairo, obrigada pela sua participação.